Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês bem passo a passo aqui na prática como que a gente trabalha com data e com hora no Python. Eu quero mostrar para vocês tudo bem em detalhes e passo a passo. Então, vem comigo. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai trabalhar com data e hora no Python é a gente portar esses dois pacotes aqui. O pacote datetime e o pacote time. Aqui eu vou importar o pacote datetime, vou colocar um apelido nele de dt. E o pacote time eu vou colocar um apelido nele de tm. Então olha lá, já importamos os pacotes. E a primeira coisa que a gente vai fazer é obter a data do dia atual. Então olha lá, eu vou criar uma variável aqui chamada hoje. Vou colocar dt.datetime.now e vou exibir aqui o valor que a gente vai obter. Olha lá, a gente teve aqui então 22, 10, 17, 14, 27 e assim por diante. O que o Python retorna por padrão? O Python retorna o ano, o mês, o dia, a hora, o minuto, os segundos e os milissegundos. Aí, se a gente quiser, por exemplo, obter somente a data ali, o que a gente faz? A gente coloca ali, ó, hoje, que é a nossa variável, .date. Olha lá, então a gente tem o ano de 2022, o mês 10 e o dia 17. Só que esse formato vem por padrão no formato americano, que é 2022, 10 e 17. A gente pode converter isso para o nosso formato que a gente está acostumado, que é dia, mês e ano. Então o que a gente faz? A gente utiliza aqui, ó, essa função strftime, passa entre parênteses, no caso a variável que a gente tem a data, e coloca aqui, ó, o padrão que a gente quer, o formato de data que a gente quer. No caso D minúsculo, M minúsculo e Y maiúsculo, significa que a gente vai ter uma data no formato Brasil ali, dia, mês e ano. Olha lá, se a gente executar, então a gente já transformou isso para 17/10/2022. A gente pode também pegar as informações de forma individual, separar o dia, separar o mês, separar o ano. É só a gente simplesmente coloca aqui, ó, a nossa variável, por exemplo, que é hoje, que contém toda a data ali por completo, coloca .day, ele vai trazer o dia, .month, ele vai trazer o mês e .year, ele vai trazer o ano. Se a gente exibir isso aqui, olha lá, dia 17, mês 10 e ano 2022. A gente pode também obter os dias da semana. Só que no Python, se a gente utilizar, por exemplo, hoje, que é a data, .weekday, olha o que a gente vai ter de retorno, o número 0. Por quê? No Python, os dias vão de 0 a 6, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 dias. O 0 é sempre uma segunda-feira, hoje é uma segunda-feira. Então, se a gente quiser trazer essa informação por extenso, a gente pode simplesmente fazer uma condição aqui. A gente obtém ali o número do dia da semana, tá? Salva numa variável dia semana, por exemplo, e coloca um if. Se o dia da semana for 0, significa segunda-feira. Aí coloca o elif, dia da semana igual a 1, terça-feira, e assim por diante. E no final, a gente pode colocar on else e colocar domingo, que a gente faz. Se não for segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado, é domingo. Ou a gente mantém o elif também, coloca if, elif, dia, semana igual a 6, aí exibe o domingo. Aqui a gente, no caso, está só exibindo, mas a gente poderia armazenar esse resultado aqui numa variável para usar posteriormente. A gente pode também fazer cálculos com data, isso é muito utilizado no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, a gente vai gerar uma data aqui como se fosse amanhã. Então a gente quer saber que dia vai ser amanhã. A gente cria uma variável aqui amanhã, coloca o dia hoje, que a gente já tem a variável do dia atual, mais o pacote, nosso pacote datetime ali que a gente apelidou de dt, coloca dt.timedelta, entre parênteses, days igual a 1. Se a gente exibir isso, gerar e exibir isso, olha só. Então ele colocou aqui, ó, 2022, mês 10, dia 18. Se a gente quiser saber a data daqui uma semana para frente, em vez da gente passar aqui no parâmetro days igual a 1, a gente coloca weeks igual a 1, que é semanas, ou months igual a 1, year igual a 1. Então olha só, nesse nosso exemplo aqui, vamos executar. Olha lá, a gente pegou a variável com a data atual, acrescentou uma semana, né, colocamos aqui mais uma semana, e olha lá, a gente tem o dia 24/10/2022. A gente pode também tratar as datas
quando a gente tiver uma data que esteja no formato de string, mas a gente sabe que é uma data, por exemplo, às vezes a gente carregou um arquivo, importou um arquivo do Excel, que veio de algum banco de dados, ou um arquivo TXT, e a data veio num formato de string. Aí para a gente manipular e fazer as operações com as datas, a gente precisa que ela esteja no formato datetime, né? Ou só no formato date. Então o que a gente faz? A gente consegue converter de string para data. Como que a gente faz isso? Aqui ó, eu vou criar uma variável chamada data vencimento, que aqui é uma string, tá? Então 5/8 de 2022, aqui é uma string. E aí, o que a gente vai fazer? Na mesma variável, eu vou estar convertendo isso, vou substituir o valor por uma variável date, no formato de data. Então o que eu faço? Eu uso a propriedade aqui, ó, strptime, ou seja, string partime, coloco aqui ó, dt.datetime.strptime, entre parênteses eu vou colocar a variável que eu vou converter, que é a data de nascimento, né? E o formato que ela tá. Esse formato aqui é o formato que a gente tem a data aqui. Então a gente tem uma string que está nesse formato. Então a gente tem que dizer para o Python, olha, tem uma string, tá? Que eu quero converter para data e ele está nesse formato. Automaticamente quando a gente executar, o Python ele já converteu para datetime e já nos retornou aqui, ó, pode ver que ele já retorna no padrão dele, que é o ano, o mês e o dia. Então ela já foi convertida para date. Se a gente olhar o tipo dela, olha lá, datetime. Viu que legal? E agora a gente vai entrar na parte de fazer cálculos com datas. Eu quero mostrar para vocês também aqui no final uma última funçãozinha que eu trouxe, que é onde você vai conseguir medir ali todo o tempo de processamento de qualquer tarefa que você fizer no Python, utilizando simples comandos, calculando ali o tempo que demora para fazer a execução. Pode ser de um tratamento de dados, pode ser de importação de um arquivo, pode ser da criação de um modelo preditivo. Qualquer coisa você consegue medir o tempo, porque às vezes a gente precisa documentar ali o que a gente está fazendo e inserir o tempo que cada atividade levou nos ajuda bastante. Mas antes da gente entrar nessa parte, eu quero te dizer, caso você não seja inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda segunda, quarta e sexta eu posto vídeos novos, sempre com conteúdo bem detalhado, passo a passo, na prática, e ainda disponibilizo todos esses códigos-fonte para vocês, então eu creio que isso vai te ajudar bastante. Então se inscreve aqui para você sempre ficar por dentro dos conteúdos. E vamos voltar aqui e prosseguir. Então olha lá, vamos supor que a gente queira ali calcular, a gente tem a data de vencimento, vamos supor, a gente tem um arquivo de dados que tem um campo ali de data de vencimento, de um pagamento, de alguma coisa. E a gente tem a data atual. Então a gente quer calcular ali, quer criar uma nova variável com dias de atraso, com meses de atraso, às vezes com anos de atraso. Isso é super simples. O que a gente pode fazer? A gente cria uma variável aqui, ó, dias de atraso, e faz simplesmente. A gente já tem a variável hoje que tem o que? A nossa data atual. E a gente tem a data de vencimento também, que tem essa data aqui, ó, 5/8 de 2022. O que a gente faz? A gente faz uma menos a outra e aqui manda exibir somente os dias. Olha lá. Então a gente tem 73 dias. Da mesma forma que a gente criou uma data ali, a gente consegue criar um horário. Apesar disso não ser muito utilizado, mas eu vou mostrar para vocês verem que também tem essa possibilidade. É simples, a gente cria uma variável chamada hora, coloca aqui ó, dt.time e aqui a gente passa a hora, o minuto e o segundo. E se a gente exibir, a gente então tem aqui ó, um horário. São 7, 43 e 28 segundos, por exemplo. A gente pode pegar depois essa variável e exibir ali as informações separadas, horas, minutos, segundos. Isso é muito importante, por exemplo, quando a gente faz uma análise ali de dados de sites de venda online que funcionam 24 horas. A gente consegue separar ali por faixas de horários e ver aonde tem o maior pico de vendas, qual horário, qual dia da semana. Então por isso que é muito útil. Isso é um dos exemplos, né? Tem inúmeros casos que a gente consegue usar data e hora para ajudar ali na nossa engenharia de atributos, tratamento de dados, análises exploratórias e criação de modelos preditivos e muitas outras tarefas, né? Se a gente executar aqui, ó, olha lá, a gente tem a hora, o minuto, o segundo, o milissegundo, tudo separadinho. Mas o que a gente utiliza mais é às vezes obter a hora atual ali de uma determinada tarefa que a gente está fazendo. Tão simples como obter a data. A gente simplesmente pega uma variável ali, ó, hora atual, coloca dt.datetime.now. E aí, se a gente exibir aqui, ó, hora atual.time,
A gente tem a hora, o minuto, o segundo e os milissegundos. Só que aí a gente quer ter um formato, por exemplo, de hora, minuto e segundo. O que a gente faz? A gente utiliza aqui, ó, essa função strftime e a gente coloca o formato hora, minuto e segundo. Olha lá, se a gente executar, pronto, agora a gente tem aqui a hora já no formato hora, minuto, segundo. Ah, se a gente quisesse somente a hora e os minutos, a gente simplesmente tiraria aqui, ó, deixaria assim. Só que aí tem um detalhe, se eu rodar de novo, ele vai dar um erro. Então eu tenho que carregar a data aqui, carrego aqui, olha lá, hora e o minuto. Aí, vamos supor, eu quero os segundos também. Então eu volto aqui. Olha o erro que ele vai dar. Sabe por quê? Esse erro porque a partir do momento que a gente executa essa função aqui, a hora já não fica mais no formato datetime, ela fica no formato string. Então no caso aqui, ó, se eu tentar converter uma string para string de novo, ele vai dar um erro, porque eu não tenho mais um formato de datetime. Então por isso que eu rodei aqui, ó, eu vou rodar novamente. Eu rodei aqui, olha lá, agora tá ok. E aqui da mesma forma. Como a gente vai obter a hora, o minuto e o segundo, eu vou rodar, ele vai dar aquele mesmo erro. Por quê? Porque essa data já é um texto, olha lá. Então, eu não consigo obter agora a hora, o minuto e o segundo, porque isso já não é mais uma data, é uma string. Então, isso é mais como uma dica para a gente se atentar, porque por mais que isso pareça simples, quando a gente está no dia a dia ali dos nossos trabalhos, a gente às vezes não percebe e às vezes comete alguns erros simples assim. Então, toda vez que você for, por exemplo, obter a hora, o minuto, o segundo, ou então também as datas de uma variável datetime, antes de você converter para o formato que você deseja, você obtém as informações separadas, depois converte. Então, por exemplo, a gente viria aqui, deixa eu gerar novamente, a gente gera aqui. Então, antes de fazer essa conversão, a gente captura aqui a hora, o minuto, o segundo, né, que a gente quiser, e depois a gente vem aqui e converte. E aqui, pessoal, vamos executar aqui esses comandos, porque a gente consegue medir o tempo de qualquer tarefa. O que a gente faz? Toda vez que a gente iniciar qualquer comando no Python e a gente quiser medir o tempo, a gente pode simplesmente criar uma variável aqui, ó, hora início, a gente coloca o nosso pacote time, né, que ele está abreviado por tm, então tm.time, e aqui a gente vai capturar a hora ali que vai começar a execução e vai jogar nessa variável hora início. Aí aqui a gente vai executar um comando qualquer e no final, após finalizar aqui, no caso eu coloquei um for para demonstrar, então quando o for finalizar, o loop for finalizar, a gente vai pegar a data e a hora atual que finalizou, a hora atual que finalizou e vai salvar na variável hora final. E depois a gente faz um menos o outro, hora final menos hora início. O round aqui eu coloquei somente para arredondar. Eu quero arredondar com 2 casas decimais. Então olha lá, se eu colocar para executar, quando a gente executa o comando, a primeira coisa que fez foi pegar aqui a hora do início da execução e armazenou na variável hora início. Executou todo o for, aí acabou o for, jogou a hora aqui na variável hora final e aqui a gente fez hora final menos hora início. E a gente teve aqui o tempo de processamento, então esse comando for demorou para processar 8,83 segundos. E aí a gente pode fazer isso quando a gente está fazendo tratamento de dados, criação de modelos preditivos, análises exploratórias, um determinado looping, seja while, seja for, enfim, qualquer comando dá para a gente medir o tempo. Viu só? São comandos e funções simples, super funcionais, que nos ajudam muito no nosso dia a dia. O pacote datetime e o pacote time tem inúmeras funções que nos ajudam bastante, facilitam muito o nosso trabalho. Se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu te respondo o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.